Fala, embaixadores! Muito bom dia, como que vocês estão? Ó, esquenta sua mãozinha aí para mais uma manhã, mais um dia aqui de aprendizado, de ensino, de instrução, mais uma oportunidade para você fazer aquilo que você não fez ontem. E talvez a única coisa que te impede de viver o extraordinário é algo simples que você deixou de fazer ontem. É algo simples que você deveria ter feito ontem, você não fez e você precisa fazer agora. Então, seja bem-vindo ao privilégio de estar vivo, ao privilégio de ser homem, ser pai, ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser marido, ser empreendedor, ser empresário. Seja bem-vindo a mais uma manhã. Seja bem-vindo a mais um dia de instrução, que você possa pegar a instrução e transformar em conhecimento prático na sua vida, que é a aplicação desse conhecimento. Que você possa verdadeiramente levar o seu conhecimento ao verdadeiro resultado que você espera. Porque no final das contas é a única coisa que todo mundo deseja na vida é ter resultado. Então, bora lá para mais uma manhã aqui de aprendizado, mais uma aula. E o tema dessa aula é como ser um mordomo fiel. Fidelidade é a única coisa que Deus espera de você. Fidelidade e mordomia. Mordomia é um princípio. Mordomia é um princípio e você precisa compreender esse princípio, você precisa entender esse princípio, você precisa entender que você tem acesso a tudo, porque você foi colocado na casa como um mordomo. Mordomo é alguém que cuida de tudo, tem acesso a tudo, mas não se sente empoderado pelo fato de ser dono. Não é sobre ser dono, é saber que tudo é do meu pai, mas é uma grande prática de desapego. É você cuidar muito bem, você desfrutar muito, mas você não se prender a nada. E quando eu falo não se prender a nada, talvez essa seja uma das grandes sabedorias da vida, porque é que muitas pessoas elas acabam perdendo o cônjuge, perdendo o marido, perdendo os filhos, porque se tornam pessoas possessivas. Antes da gente continuar, você que não deixou o like ainda, deixa o like aqui nessa mensagem. Você que ainda não escreveu assim, ó, estamos ao vivo, já escreve aí, estamos ao vivo. Você que ainda não curtiu, já curte. Você que ainda não compartilhou, já compartilha com alguém, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais vidas possam ser transformadas, para que mais pessoas possam aprender o poder que existe na mordomia e em se tornarem mordomos daquilo que o Pai colocou à disposição delas. Então, estamos ao vivo, escreve aí, você que está no Instagram, compartilha aí no direct de alguém, encaminha essa mensagem para alguém. Você que está junto comigo aqui no YouTube, já aperta o coraçãozinho aí, o foguinho, aperta o like e encaminha esse link naquele grupo de WhatsApp que você tem, encaminha para aquela pessoa que você ama, para que mais alguém possa ser alcançado. Bora? Você que está no YouTube, aperta F5 para atualizar a sua página. Então vamos lá. Por que é tão importante, Ricardo, esse princípio da mordomia? Fala, Renan, bom dia. Estou te esperando no próximo Método Soul, hein, mano? Nós falamos há 2 atrás e agora já tem um terceiro marcado. O Método Soul está marcado dia 12 e 13 de setembro. Vou dar um mês a mais para você do que o normal, 12 e 13 de setembro, próximo Método Soul. Então se prepara aí, 12 e 13 de setembro vai ter o nosso encontro presencial aqui em Alphaville,
Método Soul, mais uma edição. Então, se programa, já compra a sua passagem com antecedência, para você não ficar de fora. Ia ser em agosto, só que em agosto a gente vai fazer algo diferente aqui, então a gente está deixando para setembro a próxima edição do Método Soul. Então agora é para não ninguém falar assim, eu não sabia, aquela desculpa de sempre, sabe? Então agora é a hora de você vir de verdade. Então, como se tornar um mordomo fiel? Praticar a mordomia é praticar o desapego. Vamos fazer a leitura? Provérbios 27, do 22 ao 27. Provérbios 27, do 22 ao 27, diz assim: Ainda que pises o insensato com o grão, com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia, não se vai dele a sua arrogância, não se vai dele a sua ignorância. A insensatez é algo terrível. Insensatez é aquela pessoa que não quer mudar. Insensatez é aquela pessoa que faz um monte de coisa errada, não reconhece os seus erros, não aceita conselho, acha que faz tudo certo e não quer mudar. E isso é a insensatez. Essa é a pessoa insensata, essa é a pessoa tola. Ainda que você dê uma prensa nela dura, está dizendo Provérbios aqui que ela não vai mudar. Mas a gente sabe, né? Tem como mudar qualquer pessoa, desde que essa pessoa queira. A mudança só está atrelada a uma condição: a vontade, ao desejo de querer mudar. Se você deseja mudar, se você quer mudar, se a pessoa quer mudar, ela vai ser mudada. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Aqui é um ponto muito importante que eu quero falar com vocês. Como se tornar uma pessoa fiel? Como se tornar um mordomo fiel a quem o Senhor vai confiar cada vez mais e mais bens? Tem uma coisa que muitas pessoas não gostam de fazer, muitas pessoas não se atentam. Se atentam para quê, Ricardo? É para isso aqui. Como estão o estado das coisas que você tem? E aqui você deveria fazer uma varredura geral. Você deveria prestar atenção e olhar para todas as áreas da sua vida se fazendo perguntas. Como está o meu cônjuge? Como estão os meus filhos? Aí você parte para as próximas pessoas. Como estão a minha família? Como estão meus funcionários? Como estão os meus bens? Como estão? Ele está falando aqui de algo que lembra sempre disso. Deus fala de uma maneira que você seja capaz de entender. Ele sempre vai falar de uma maneira que você possa entender. Então, naquela época, era muito comum que as pessoas tivessem gados, rebanhos. E ele fala assim: olha, cuida das tuas ovelhas, cuida dos teus rebanhos, procura conhecer. É um negócio interessante porque muitas vezes você tem coisas que você não lembra mais. Muitas vezes você tem coisas que você não sabe, muitas vezes você tem coisas que você não conhece, muitas vezes você tem coisas que você não sabe, não conhece, não lembra, logo não valoriza. Por que que você tem que tomar cuidado com a acumulação? Muitas pessoas, elas são acumuladoras. Elas não gostam de desfrutar. Elas não aprenderam a desfrutar, logo elas não aprenderam a cuidar. Se você não sabe cuidar e nem desfrutar, você não vai conseguir multiplicar. Eu vou repetir para você. Quem não sabe cuidar
Quem não consegue valorizar não vai conseguir multiplicar. Não tem como. Não tem como. Zero chance disso acontecer. Você precisa entender que o princípio da multiplicação segue algumas fases. É por isso que eu estou te falando, ser um mordomo fiel é saber cuidar do que tem. É um princípio muito simples de administração que Deus deixou escrito. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Qual é o problema? Eu vou trazer um contexto de uma outra história aqui de Davi, o grande rei Davi. Davi, um dia, ele é chamado pelo pai para levar pão para os seus irmãos na guerra. Só que ele tinha um ofício, ele tinha um trabalho, e ele tinha um trabalho aonde ele exercia com muita clareza e convicção. Esse jovenzinho chamado Davi, ele fala o seguinte: peraí, eu fui convocado para fazer algo diferente, eu fui chamado para fazer algo novo. Ei, escuta aqui, você que é pai, você que é mãe, você que é empresário. Muitas vezes você é convocado pelo seu pai para fazer algo novo. Só que você já tem um trabalho, você já tem um ofício, você já tem uma empresa, você já tem um lugar da onde você multiplica a sua renda, multiplica o seu talento, onde você traz o sustento para dentro da sua casa. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E quando ele chega lá, diante dos seus irmãos, os irmãos dele ficam irritados. É interessante, né, essa briga que existe entre irmãos quando um irmão prospera mais do que o outro, ou quando um irmão ele é escolhido. Os irmãos de Davi olharam e falaram assim, um deles, né, falou assim: onde você deixou aquelas poucas ovelhas? É muito engraçado que quem não é fiel, quem não é um bom mordomo, quem não é um bom administrador, sempre vai tentar diminuir o que você cuida, o que você tem, o que você guarda, o que você faz. Sempre. Uma coisa interessante sobre a prosperidade e a riqueza, que quando você prospera, você passa a não se importar com o dinheiro, e o dinheiro não é mais um ponto de diferenciação como das pessoas, de mentalidade escassa na sua cabeça. E quando você se torna uma pessoa próspera, você consegue se alegrar com a prosperidade do outro. Os irmãos de Davi não eram prósperos, nem fiéis. Eles olharam e falaram assim: aonde você deixou aquele serviço simples que você fazia? Você tinha um trabalhozinho, né? O que você fez com aquelas poucas ovelhas? Ele contratou alguém para cuidar das ovelhas. Ele não deixou uma coisa de lado para fazer a outra. Ele treinou alguém, ele capacitou alguém, ele instruiu alguém para ficar no lugar dele, para ele ir cumprir outra missão. Eu quero falar algo para vocês aqui. É muito provável que a grande maioria de vocês não seja chamado para outra missão, porque vocês não estão dando conta da missão que vocês têm hoje. É muito provável que você não tenha ido para o outro nível até hoje, porque você não está preparado, apto para o próximo nível. Você não tem sido fiel naquilo que tem nas suas mãos hoje. Você não conhece o estado das ovelhas que você tem. Você não conhece o estado daquilo que tem nas suas mãos, você não valoriza. Não conhecer é não valorizar aquilo que você tem. Será que você valoriza o que você tem? Será que você valoriza o que está nas suas mãos? Será? Qual é o problema de não ser um mordomo fiel? Vocês não estão entendendo, não. Você fala que quer ser surpreendido por Deus. Só que quem quer ser surpreendido para ir para uma próxima fase, para ir para um próximo nível, para subir
a estatura da onde está é alguém que entendeu o seguinte: se eu não treinar alguém para fazer o que eu faço hoje, eu não posso ir para outro lugar, porque senão eu vou desprezar o que eu tenho aqui, só pensando numa próxima fase. Cuidado, você não pode desprezar nada. Quem não tem apego às coisas sempre está levantando pessoas e treinando pessoas para que possam continuar aquilo que ele começou a fazer, porque ele está sempre pronto para a próxima fase. É isso que o texto está dizendo. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Ele está falando algo aqui. Eu não sei até quando eu vou ser rei. Eu não sei até quando as pessoas que vierem depois de mim vão conseguir fazer o que eu faço. Vão dar conta de manter o que eu mantenho. Então, o que eu preciso fazer? Ser fiel à minha oportunidade. Ser fiel à minha oportunidade. É isso que você precisa fazer. Seja fiel à sua oportunidade. É isso que você precisa. Você só precisa disso. E talvez é o que você não tem feito. Eu quero que você anote aí agora o que você precisa fazer. Para que lugar você precisa olhar hoje? Aonde você tem que investir um tempo, olhando com carinho. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras o leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas ervas. É interessante a maneira como ele entende as coisas, né? É interessante a maneira como ele olha e compreende aquilo que Deus está falando com ele. Ele fala assim, olha, quando você faz uma colheita, quando você tira o feno, aparece uma nova colheita, aparece uma nova erva. E aí você vai ver que quando você colheu aquele feno, você alimenta os seus animais, os cordeiros, eles ficam grandes e fortes, eles te dão lã, eles te dão as vestes. Você tem os bodes para você comer a carne e pagar pelo preço do campo. As cabras dão leite em abundância para o teu alimento, seu e da sua casa, e dos teus servos. Se você cuidar bem do que você tem, você vai viver a multiplicação. Eu quero encerrar afirmando algo para vocês aqui. Não existe, não existe, não existe multiplicação sem organização. Esquece. Nunca vai existir multiplicação sem organização. E organização implica em cuidado. Cuidado. É interessante que se a gente for olhar para o sistema dos animais, a gente vai perceber que se um animal não for bem cuidado, não for bem tratado, não tiver um bom lugar, uma boa pastagem, um descanso, ele não vai procriar. Se ele não, primeiro, engordar e se tornar saudável, ele não está apto para procriar. Se ele não multiplicar, a sua renda também não multiplica. Então chegou a hora de você entender que o que você precisa é investir dinheiro para que haja multiplicação nos seus negócios. Você precisa organizar para você saber o que eu tenho que investir, quanto eu tenho que investir, por quanto tempo eu preciso investir. E depois que você fizer isso, aí sim,
você está pronto para viver a multiplicação? Talvez seja algo tão simples. O que te impede de multiplicar é só organizar. Fechou? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E amanhã eu estou de volta aqui nesse mesmo horário.